você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Retornamos para a nossa segunda e última etapa do Urban View, que hoje entrevista Tarcísio Godoy, diretor-presidente da Brasilprev Previdência e Seguros. A gente vai começar essa segunda etapa, como sempre, com o nosso quadro Urban Flash, que hoje vai apresentar a vocês um levantamento realizado pela Brasilprev a partir de dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, que é a FENAPREV. O estudo aponta, na próxima slide vocês vão poder ver aí na tela, uma curva ascendente que fala um pouco dessa explosão, retrata um pouco dessa explosão que o Tarcísio estava comentando aqui, que são o volume de recursos alocados no mercado desde 94, no início do Plano Real, e até hoje. E mostra ali que, se nós continuarmos a chegar, trabalhando aí dentro dessas previsões, o volume de ativos no mercado brasileiro de previdência privada aberta deve chegar a 1 trilhão em 2022. Informação que o Tarcísio já disse que já mudou e já cresceu mais. Tarcísio? Na verdade, esse estudo ele já tem algum tempo e, como eu disse para você, a indústria está crescendo de maneira explosiva. Nossos melhores números indicam que esse 1 trilhão deverá ser atingido em 2020. 2 anos antes de 2022. Que está ali, tá? 2020, olha, é a Copa agora, 2010, para a gente ser hexa, 2014... no Brasil, 2016 e 2020. Isso reflete a confiança que o sistema tem transmitido para os consumidores. Que bom. Nosso chat aqui, o Caetano falou, comentamos aqui no intervalo que está com muita pergunta. Então, Caetano, vamos às perguntas. Vamos lá. Eu selecionei uma aqui de uma pessoa que entrou, não colocou o nome, né, um participante anônimo, e ele fez a seguinte pergunta: e se um fundo de previdência falir, existe alguma garantia? Os fundos de previdência abertos, eles funcionam como um fundo de investimento. Então, um fundo de investimento, quando você vai no banco e faz uma aplicação no fundo de investimento, esse fundo de investimento não falha. Ele tem uma rentabilidade que você vai seguindo. E como bem colocou no início o nosso filósofo... como é que é o nome? Wade, da frase? O nosso filósofo, como é que é o nome dele? Acho que é William Wade, né? Wade. Como muito bem colocou, você tem que estar cuidando. Tem que estar acompanhando. Você tem que estar acompanhando. São fundos que têm cotação diária, que você pode estar acompanhando e percebendo qual que é a dinâmica desses fundos. Isso entra um pouquinho na questão da educação financeira também, né? Porque não adianta o brasileiro não pode... bem, nós temos aí instituições financeiras sólidas, grandes, sofisticadas. A própria Brasilprev é ligada ao Banco do Brasil. Exatamente. Então são instituições de alta confiabilidade. Mas não é por causa disso, em função disso, também que ele vai aplicar o dinheiro lá e, como disse o William Wade, vai deixar lá 20 anos sem acompanhar o que está acontecendo. É interessante, acho que faz parte da questão da educação financeira, que a pessoa acompanhe o seu investimento atentamente. Aqui tem uma questão interessante, Gilberto. Como é que você tangibiliza que você tem um fundo de previdência? Se você compra um refrigerante, você dá o dinheiro e você pega o seu refrigerante. Você está vendo ele, você vai beber ele, você tangibilizou aquela sua ação. Como é que você tangibiliza o seu projeto de vida? Então a Brasilprev desenvolveu, por exemplo, sites bastante sofisticados, né, que você pode ir lá e acessar e ver exatamente como é que está o seu investimento. Onde que está sendo aplicado, qual que é a rentabilidade dele. E aí você vai estar tangibilizando toda vez que você estiver imaginando o seu projeto de vida, você entra lá no site da Brasilprev. Nós temos inclusive consultor online. Todas essas perguntas que estão fazendo para o Caetano, você pode entrar lá e fazer
essa pergunta por um consultor online que a Brasilprev tem disponibilizado. Entra lá, você tem que se identificar e fala assim, olha, eu queria saber essa questão. Nós falamos aqui, né, antes do intervalo, justamente da questão do crescimento da classe C, da entrada dessa classe C no mercado de previdência privada. Pergunto a você, Brasilprev já vem atuando nesse mercado da classe C? Essa procura pelo mercado da classe C tem sido mais reativa ou mais proativa? Ou seja, as pessoas pertencentes a essa classe estão indo às agências e perguntando e querendo se informar sobre esse tipo de plano? Ou vocês estão fazendo um trabalho mais proativo de abordar, ensinar e educar esse consumidor? Uma das características principais da Previdência é que ela é uma indústria de longo prazo, né? Então, você não vai conseguir ter movimentos muito rápidos em 2, 3, 5 anos. Essa é uma indústria de longo prazo. Mas a gente começa a perceber, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, houve um crescimento da base de quantidade de pessoas de 4%. Só no primeiro trimestre. O ano passado todinho, esse crescimento foi de 5% no ano. Ou seja, se continuar nesse mesmo ritmo, você vai multiplicar por 16%. Então, contra 5%. Óbvio que de onde que vem esse pessoal? Vem exatamente dessa classe emergente que começa a ter recursos, começa a entender e ter educação financeira para saber que se talvez ela não consiga ter o projeto de vida de ter uma pós-graduação, se ela começar a colocar R$25 por mês num plano de previdência, a partir de R$25 por mês no plano de previdência, ela o filho dela quando chegar aos 18 anos talvez tenha esse recurso. E é aí que entra o progresso tecnológico, é aí que entra o amadurecimento. Quanto à questão de cuidar do que é seu, vovó já falava, né? Que assim, quem engorda o boi é o olho do dono. É o olho do dono. Tem que estar de olho, sim, não só nos seus investimentos em previdência, mas qualquer outro tipo de investimento. A não ser que você aceite uma rentabilidade que não seja compatível. Aí você não precisa estar cuidando, mas também você não vai ter nenhum tipo de benefício. E ainda só para terminar esse gancho, a gente vai fazer mais uma pergunta dos internautas aqui. Por exemplo, onde que as pessoas podem buscar orientação financeira gratuita, por exemplo? Eu não sei, eu estou querendo entrar no mercado, não sei se aplico em mercado de ação, faço previdência privada, o que é renda fixa? Hoje em dia, como é que as pessoas podem encontrar aí uma ajuda nessa questão? Olha, a Brasilprev ela é muito especializada em previdência, tá certo? E a distribuição dos planos de previdência da Brasilprev ocorre pelo Banco do Brasil. Então, qualquer agência do Banco do Brasil, você entra e você tem esse acesso com o seu gerente de agência do Banco do Brasil. Agora que em São Paulo, especialmente, a quantidade de agências do Banco do Brasil deve dobrar, então você tem uma quantidade, né, as agências do Banco do Brasil e as agências da nossa Caixa também farão parte desse pool que estão vendendo Banco do Brasil. E o próprio site da Brasilprev, você tem lá um consultor online. Não quero ir na agência. Você tem lá um consultor, você coloca lá a sua pergunta. Algumas perguntas são mais fáceis, você vai receber a resposta de imediato. Outras perguntas mais elaboradas, o consultor online vai pedir um prazo para você, vai fazer a sua resposta adequadamente. Então, a própria forma mais virtual de você entrar com esse contato começa a surgir nesse meio. Okay. E qual é a relação? Eu vi que vocês promovem aqui um prêmio que é do ESAF. Como é que é essa questão desse prêmio? A ESAF é a Escola Superior de Administração Fazendária. É uma escola pública que ela está voltada para prestar educação financeira e tributária aos órgãos públicos e à comunidade de uma maneira geral. É um plano que a ESAF desenvolve, que o Ministério da Educação qualificou, que eu entrei em contato com o Ministério da Educação, qualificou como sendo o plano de educação financeira mais eficiente que o país tem. Já atendeu 1.400 municípios e 5 milhões de pessoas foram beneficiadas por esse plano de educação financeira. A Brasilprev, o que ela faz? Ela patrocina um plano de monografias. Então, se você quer escrever alguma coisa sobre educação financeira, você tem uma ideia bacana, você entra no site da Brasilprev outra vez e você consegue acessar informações sobre, eu tenho uma ideia bacana, você coloca